Pai do Senhor, os irmãos podem sentar, amém? Ô povo, tem que orar por mim? Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite estamos aqui cultuando a Ti, Senhor, e queremos neste momento também abrir nossos corações para ouvir a Tua palavra e ser ministrados por Ti. Nessa noite pedimos em nome de Jesus que estejas usando a vida do pastor Jorge para nos falar, para nos guiar, que realmente a unção do Teu Espírito esteja sobre ele de forma dobrada e venha realmente a Deus estar falando nos nossos corações e nos instruindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Se vocês puderem colocar no data show os versículos ali, é Lucas 15, do 11 ao 32. Se vocês puderem prestar bastante atenção na palavra hoje, ela falou comigo e vai falar com vocês também, amém? Nosso Deus é um Deus que fala, amém? Ele não está calado e Ele fala através da sua palavra. A Bíblia de ponta a ponta é inspirada, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco o tempo inteiro. Talvez, né, toda ela é importante para nós, mas há partes, né, que são essenciais. E esse aqui eu falo dessa passagem aqui como o coração da Bíblia, como uma das partes mais importantes dela. Então vocês gravem sempre na sua cabeça, Lucas 15. Por que Lucas 15, pastor? Porque Lucas 15 é o único lugar na Bíblia que há 3 parábolas sequenciais. Pastor, por que 3 palavras sequenciais, pastor? Porque as 3 parábolas falam de achados e de perdidos, de mortos e de renascidos. Porque as 3 parábolas falam de arrependimento, porque as 3 parábolas falam de alegria no céu, porque as 3 parábolas falam daquilo que é o maior milagre do mundo. Talvez você queira ver um milagre. Pastor, eu não vi nenhum milagre na minha vida. Eu vou te dizer que o maior milagre que possa acontecer é que uma pessoa morta espiritualmente possa ser nascido de obra única do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer para vocês que o maior milagre do mundo é uma pessoa que tinha uma dívida impagável, que tinha uma quantidade enorme de pecados, seja grandes ou seja extensos, e são totalmente apagados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Amém? É exatamente disso que essa parábola fala, né? Então preste bem atenção, se puder, né? Porque o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém? Ele quer falar conosco. Vivemos um tempo onde temos um evangelho de emoções, um evangelho de psicologias, um evangelho que tem passado a mão na cabeça de pecadores e que tem levado pessoas para o inferno junto com os seus pecados. Infelizmente, meus irmãos, a coisa é séria, muito séria. Nós jamais podemos brincar com coisas se tratando da eternidade minha e dos irmãos. Que nós possamos ser cônscios da responsabilidade de estar falando sobre a palavra de Deus, né? Um dos maiores teólogos da Bíblia, né, que um dia ele estava numa praça e deram
um folheto para ele falando dos seus pecados. Ele depois mencionou e escreveu, dizendo: tu me feriste com a tua palavra e por isso eu te amei, disse Agostinho. A palavra precisa nos cortar, a palavra precisa nos confrontar. Não existe evangelho que nos deixe em segurança, ou não existe evangelho que nos deixe confortável. O evangelho tem que sacudir as nossas bases, ele tem que nos matar para fazer nascer, ele tem que ferir para curar, ele tem que trazer arrependimento aos nossos corações. Amém? Esse é o propósito dele. Então vamos para a parábola. Diz aqui, Lucas, está ali? Lucas 15, 11 a 32, diz assim: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim eles repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, quem pediu a parte da herança foi o filho mais novo. Na cultura judaica, o filho mais novo, ele tinha direito normalmente a 1/3 de tudo, e o mais velho ficava com o dobro de tudo, certo? Não era comum isso. O pai dividia a herança antes do tempo. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi bem para longe de Deus, foi para longe. Lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável, Eu acho que talvez as suas Bíblias podem estar de maneira leviana ou maneira perdulária. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Era algo que jamais o judeu trabalharia. Ele desejava encher o seu estômago com algumas vagens, era a comida que os porcos comiam, de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, se ele estava caindo em si, é porque ele estava fora de si. É isso que o pecado faz na nossa vida: tira o equilíbrio do homem, tira a sensatez, tira o reflexo, a pessoa fica cega pelo pecado. Então, quando ele pede a herança, quando ele pede a liberdade, quando ele vai para longe do Pai, ele está fora de si. É isso que o pecado faz. O pecado nos manda para longe do Pai, certo? Caindo em si, ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Talvez vocês não saibam, mas naquele tempo a relação empregatícia não é como hoje, como CLT, Nós vimos a guerra aí no Senado para 6x1, 5x2, toda essa brigaçada aí. Hoje nós temos normas, Hoje nós temos fundo de garantia, hoje nós temos benefício, hoje a pessoa se machuca, tem NPS. Naquele tempo não tinha nada disso. Naquele tempo a pessoa trabalhava por dia, ele trabalhava para comer. Ele era contratado para comer, ele não tinha todas essas normas, Então ele vinha, tinha um tipo de serviço, acabava e ia embora, Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Quando o judeu diz pequei contra o céu, o judeu não tem nem coragem de pronunciar o nome Yahvé, o nome Deus, Então, quando ele, em vez de, ele tem tanto temor de pronunciar o nome de Deus, que ele não fala pequei contra Deus, ele diz pequei contra o céu. E tanto temor e reverência que ele tem se colocar diante do
Deus, Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, certo? Então, pequei contra o céu aqui é como se estivesse dizendo: pequei contra ti, Deus, certo? Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, né? Eu quero só ter o que comer, eu só quero trabalhar e ser satisfeito ali. E a seguir, levantou-se e fosse para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu, abraçou e o beijou. Vou repetir para vocês aqui. O pai não disse assim: gastasse a minha fortuna. O pai não disse assim: tu fosse para longe de mim. O pai não disse assim: tu errou. Não. A Bíblia diz que o pai estava cheio de compaixão. O pai correu, abraçou e beijou. Se vocês notarem aqui, vocês vão ver que o relacionamento vai crescendo, né? Primeiro ele é cheio de compaixão, depois ele corre, ele abraça e ele beija. Cada vez mais a coisa vai ficando íntima, cada vez mais a coisa vai ficando aproximada, cada vez mais aquele que estava longe, aquele que estava totalmente apartado, agora está muito próximo, certo? O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, né? Que o anel representava a autoridade, representava o selo, né? Calçado os seus pés. Aquele que era empregado, aquele que era servo, não usava calçados, né? Ali o pai estava dizendo que aceitava ele de volta como filho de novo, certo? Traz um novilho gordo, mate-o, faz uma grande festa. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a... Pastor, quem é esse filho? Esse filho somos nós. Esse filho é você. Esse filho é eu. Esse filho é todo aquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. É aquele que se arrependeu, é aquele que é feliz com a misericórdia de Deus, é aquele que sabe que não é o seu mérito, que não é a sua obra, que não é o seu tempo de igreja, mas é o sangue de Cristo que lhe purifica de todo o pecado. Amém? É muito claro aqui, ó. Aqui no versículo 24 está todo o plano salvífico. O meu filho estava morto e voltou à vida, né? Quem estava morto? Nós. Efésios capítulo 2:1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, andávamos sobre o curso desse mundo. E lá no versículo do capítulo 2, versículo 5, mas o Deus que muito nos amou através da sua grande misericórdia, não por algo bom que tivesse em nós, não por algo que havíamos feito, mas o Deus rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, Ele nos vivificou, nos trouxe vida de novo. Ele estava perdido e foi achado. A Bíblia diz que Ele veio buscar e achar aquele que estava perdido. Lucas 19:10. E começaram a festejar o seu regresso. A Bíblia diz que quando uma pessoa como o pastor Jorge e como cada um de vocês que um dia se entregaram a Cristo tem essa decisão por obra do Espírito Santo de voltar para a casa do Pai, a Bíblia diz que uma multidão de pecados é coberta. Amém?
Por isso a festa no céu. Enquanto o seu filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, a festa. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira, não quis entrar. Então o seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ele estava na casa do pai e ele nunca desfrutou de nada. Ele estava na casa do pai e era oprimido. Ele estava na casa do pai e não tinha prazer. Ele estava perdido. Um estava perdido fora e outro estava perdido dentro. O pior, meus irmãos, de tudo é que o perdido de fora, a gente vê que ele encontrou salvação, né? E o de dentro, o texto acaba e nos coloca uma dúvida, porque o texto nada nos diz o que acontece com a vida dele. Mas quando volta para casa, esse teu filho não é nem o irmão dele. Ele nem trata o pai como pai. Se vocês olharem aqui, ele fica indignado, ele fica irado, quando uma pessoa passaria a eternidade separada de Deus, sem chance nenhuma de reconciliação, e esse infeliz não tem nenhum amor pelo perdido. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que a gente não se angustia por aqueles que vão passar a eternidade sem Deus. Que evangelho é esse? Isso não é evangelho? Não foi o evangelho que me alcançou? O texto aqui é claro, meus irmãos. Ele acusa o irmão ainda. Ó, ele esbanjou o quê? A herança era dele. Ele não roubou do pai. O pai deu a herança para ele, ele tinha o direito. Se ele gastou errado, o problema é dele. Ele esbanjou os seus bens com prostituta. Por acaso o texto diz que o cara se envolveu com prostituta? Além de querer julgar o irmão, não estou dizendo que o irmão estava certo, mas ele ainda o calunia, porque o texto em nenhum momento diz que ele gastou com prostituta. Ele apenas gastou o seu dinheiro de forma irresponsável, mas o texto não diz que ele gastou com prostitutas. Nós temos que cuidar, meus irmãos, em acrescentar à Bíblia aquilo que ela não diz. É bom a gente ficar no que o texto diz. E o resto, né? Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, aquelas que não são reveladas são para Deus. Amém? Então ele diz aqui, ó, quando volta para casa, esse teu filho, não é o irmão dele, é esse teu filho. Ele trata o irmão como um rival. Nós não podemos tratar as pessoas que já estão judiadas pelo diabo, que não conseguem se levantar para voltar para a casa do Pai, que estão saqueadas pelo inferno, de maneira como esse cidadão tratou. As pessoas são dignas de misericórdia, e o mesmo Deus que nos alcançou pode alcançar essas pessoas. Amém? Nós não somos melhores do que eles. Nós um dia estivemos à beira do precipício. Nós também fomos um dia muito perdoados. E quem muito é perdoado, muito ama. Amém, meus irmãos? Quanto mais nós conhecemos Deus, e quanto mais nós conhecemos o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos perdoou, mais nós temos angústia e amor por aqueles que estão separados dele.
Amém, meus irmãos? Amém? Se você não tem isso, peça para Deus. Esse é o Evangelho, né? Mas quando volta para casa, teu filho que esbanjou teus bens, tu mata novilho para ele. O pai sempre é amoroso, amoroso com o perdido, amoroso com o outro perdido que está dentro de casa. O pai, apesar de o pai não ter sido chamado de pai, apesar de o pai ser acusado por dar uma festa, apesar do esse filho aqui que representava o cidadão que acha que vai ser salvo pelas boas obras, existe um pecador devasso, um pecador que vai lá longe e atola o pé na lama. E existe outro pecador que eu acho que é pior ainda, é o moralmente aceito, é o não mata, é o não rouba, é o que tem um casamento bom, é o que vai na igreja, é o que se batizou, mas talvez nunca se arrependeu. É mais difícil ainda. Essa é a verdade, né? Esse que é o moralmente correto, talvez nunca se arrependa. E talvez aquele que muito pecou, muito amará. Essa é a realidade, né? Meus irmãos, o que eu estou falando aqui é coisa muito certa, meus irmãos, né? Talvez você ache que o pastor está um pouco duro hoje, mas estou falando com muita responsabilidade do Espírito Santo diante de você. Se você vê a história de grandes pregadores, você vai ver, hoje ainda postei no grupo da igreja sobre a história daquele médico que abandona uma das carreiras mais promissoras, de deixar de ser o médico da rainha da Inglaterra, porque ele diagnosticava os problemas das pessoas, mas as pessoas se curavam, mas voltavam a morrer. E ele viu que o maior problema da pessoa, que era incurável, era o pecado, o qual só Jesus poderia curar. Amém? Amém. E esse cidadão, ele não tem nenhuma falta de humildade de dizer que nasce na igreja, é filho de cristãos, passa 15 anos na igreja e nunca era convertido. Ele fala claramente. Assim como nós vamos ver um dos maiores avivalistas do mundo, que era John Wesley, que forma o Clube Santo, é responsável por uma das maiores avivamentos da Inglaterra, e que vai evangelizar os indígenas nos Estados Unidos, e quando volta, ele é acometido de uma grande tempestade no mar. Ele vê o navio afundando e ele se atemoriza, porque não sabe aonde que vai após a morte. E ele vê um grupo de morávios missionários que estão louvando e adorando a Deus, e ele vê claramente que não era salvo. E ele conta na sua biografia de forma muito clara que ele vai para evangelizar e volta evangelizando. Esses homens não têm falta de humildade de falar da sua real vida, né? Então ele continua, disse o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Essa é a minha história e essa é a sua história. Nós estávamos mortos. Eu permaneci morto até os 28 anos de vida, até que um dia eu nasci de novo. Perdido, completamente perdido. Rapaziada aqui da frente tem uma chance de penar bem menos que o pastor penou, né, Diego? É isso aí.
Vamos para o texto então, meus irmãos? Gostaria que os irmãos ficassem com o texto. Qual é o título de hoje? Um perdido fora e um perdido dentro. Quem é o perdido fora? É o filho que gastou tudo. Quem é o perdido dentro? É o filho que pensava que está salvo. O perdido de fora ainda teve uma situação melhor. Por quê, pastor? Porque verdadeiramente ele se arrependeu. Pastor, arrepender é quando eles passam aqueles filmes assim, as pessoas choram, tudo feliz. Tudo que começa com emoção acaba quando a emoção acaba. Não se espante com as manifestações emocionais e psicológicas. O verdadeiro arrependido é aquele que produz fruto, mudança de dentro para fora. Amém? Não é o que choramos, não é o que psicologicamente apresentamos, mas é a mudança de dentro para fora que vai acontecer na nossa vida. É a luta contra o pecado, é a mudança de posicionamento, é a mudança de pensamento, é a mudança completa que acontece no coração da pessoa, né? Então aqui, meus irmãos, o título aqui é um perdido fora e um perdido dentro. Poderíamos dar outro título também: 2 filhos em risco. Os dois estão em risco aí, tá? Talvez o que ache que está mais mais tranquilo é o mais complexo. Pastor, por que Jesus começa a falar no meio do seu ministério através de parábolas? Jesus não começou falando de parábola no começo do seu ministério. O ministério dele tem 3 anos e meio, ele começa a falar na metade. E ele começa a falar por quê? Porque Jesus, em sua presciência, sabia aquelas pessoas que um dia iam se voltar para ele. E as pessoas que ele falava em parábola é para que essas pessoas acatassem os seus ensinos, guardassem a sua palavra e cada vez mais se voltassem para ele. E as pessoas que não queriam ele, que se rebelariam contra ele, cada vez mais endureceriam o seu coração. Então, a metade do ministério, as parábolas são, o propósito desses era esse: Jesus se comunicar com aqueles que o sendo salvo e cada vez endurecer mais o coração daqueles que eram rebeldes. Amém? Meus irmãos, voltando aqui a falar para vocês, né? Eu já falei e nem vou repetir, mas o maior milagre é isso aí: é uma pessoa morta nascer de novo, é uma pessoa perdida com uma dívida impagável ser perdoada, ter os seus pecados cancelados, certo? Outra coisa que nós vamos observar nesse texto, você começar ali, eu nem busquei o começo existia mais 2 parábolas nele. Existe uma parábola de uma ovelha que se perde, né? E existe a parábola da dracma, de uma moeda perdida. E se você depois der uma olhada em casa, você vai ver em todas as vezes que o achado e o perdido é encontrado, a alegria no céu, certo? A alegria no céu. Então, se você um dia foi encontrado por Cristo, porque o perdido não era ele, o perdido era nós. Quem precisava dele era nós, porque ele sem nós vai viver muito bem, mas nós sem ele estamos ralados. Essa é a verdade. O perdido era nós, né? Então você vai ver que em todas as parábolas, se você pegar 15, 6, 7, 15, 9, 10, 15, 6 e 7, é quando a ovelha, né, é perdida. Interessante nesse texto que quando a ovelha é perdida,
a Bíblia diz que o pastor coloca ela nos seus ombros e atrás. O que quer dizer isso, pastor? Tem gente que não consegue mais nem se levantar e vir até Cristo, precisa ser carregado. Tem gente que não tem mais nem força, o pecado sugou tanto ela, que ele precisa ser carregado. Às vezes ele precisa ser. Aí diz: pastor, mas não insiste com esse cara. Insiste, vale a pena, é vida eterna. Tenta, persevera, né? Existe uma alegria quando nós somos salvos, e existe outra alegria quando a gente leva alguém a ser salvo. Amém? Essa é a maior função do cristão, né? A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos, né? Então há sempre alegria, né? Então, a alegria quando a ovelha é achada, é a alegria quando a dracma é achada, e a alegria e uma festa quando o filho pródigo volta. Amém? O que fala, pastor? O que fala dessas palavras? Arrependimento. O tempo inteiro, arrependimento, arrependimento, necessidade de arrependimento, necessidade de arrependimento. O arrependimento não deve ser emocional, o arrependimento não deve ficar só na cabeça do homem, o arrependimento não deve ser uma narrativa, ele não deve ser um discurso que fica no intelecto, ele precisa descer para o nosso coração, meus irmãos. Amém? Amém. Ele precisa descer, né? Lá no versículo 17 ele diz: caindo em si. Ele não diz assim: eu estou fora, eu estou mentindo, eu gastei o dinheiro do meu pai, eu estou me prostituindo, eu estou totalmente ao contrário da vontade de Deus, e chora, e no outro dia faz tudo de novo. Não é arrependimento mais arrependimento, não é arrependimento mais choro, é arrependimento e mudança de vida. Amém? E arrependimento precisa ter atitude, ação. Não é achar que está arrependido e não trocar nada. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele confessa, e ele não fica mais naquele lugar, ele sai daquele lugar, ele toma uma ação, ele para de mentir, ele para de se prostituir, ele para de enganar Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Amém? Amém? Amém, meus irmãos? Isso é a coisa mais importante do Evangelho. Tem se falado muito pouco disso, muito pouco. As pessoas estão dando, não se acalmam com a turma. Já viu? Se acalma, maracujina, deixa as pessoas boazinhas, fala do amor de Deus, fala das promessas, e as pessoas estão indo aos passos largos para o inferno, e as pessoas não estão tendo responsabilidade com a vida delas. Dura coisa que estão fazendo no Evangelho hoje. Essa é a verdade. Ontem ainda me deparei, sexta-feira, com um cidadão que eu conhecia há quase 35 anos atrás. Trabalhamos juntos no Evangelho. Ele, depois de mais de 25, 26 anos de casado, trai a mulher, casa com outra pessoa. Ele disse: eu estou lá na igreja tal, eu cuido de não sei o quê. Vai ter a vergonha na cara, vai te arrepender, vai botar tua cara no pó, para ver se Deus tem misericórdia da tua vida. Isso não é Evangelho, meus irmãos. Que Evangelho é esse? Nós vivemos de máscaras, nós vivemos de subterfúgios. Isso não é Evangelho, nunca foi, né? Evangelho é necessidade crucial de arrependimento. Tem um livro, que é um livrinho pequenininho assim, todo mundo pode ler, quem gosta de ler, se chama Por que Tarda o Avivamento? Foi um dos maiores pastores do século passado, Leonardo Revirio. Ele dizia: se nós pregamos e não falamos de arrependimento, nós perdemos uma grande oportunidade. Meus irmãos, eu estou aqui porque um dia alguém me falou sobre arrependimento. Eu estou aqui essa noite porque um dia alguém falou da minha condenação.
Eu estou aqui porque um dia alguém me falou que a festa no céu quando alguém se arrepende. Eu estou aqui hoje com muita sinceridade diante de vocês, porque eu não sou perfeito, porque um dia eu fui encontrado pela graça de Deus. Amém? Amém? Né? Então, Ravenhill falava disso, né? Que o arrependimento não se resume num mero remorso, ou lágrimas passageiras, ou arrepios sentimentais. Não. Não é um calmante para as pessoas dormirem no inferno, não. Estamos tratando de coisa séria, meus irmãos. Essa é a realidade, né? É isso aí, meus irmãos, certo? Então, meus irmãos, essa é a história, né? De todo o texto aqui, certo? Se os irmãos forem para o texto lá, nós vamos ver lá, certo? 12 a 16, se vocês voltarem para o texto, nós vamos ver, a primeira coisa que a gente vai ver é uma decisão errada, certo? Qual é a decisão errada, pastor? 15 e 12, certo? Ele pede a herança, certo? E a Bíblia diz, lá no versículo 13, que ele vai para distante do Pai. O Pai representa Deus. E quanto mais longe de Deus nós estamos, o que nos coloca longe de Deus? Nossos pecados. Quanto mais nós estamos em rebeldia, mais nós estamos longe. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que mostra aqui é que ele vai para longe, certo? Segundo, ele gasta a sua herança de forma irresponsável, ele acha que nunca ia acabar. O texto não diz que ele gasta em prostituição, certo? Então é isso que o pecado faz, né? O pecado nos promete liberdade e escraviza. O pecado, ele consiste no quê? Em nós gastarmos, meus irmãos, tudo que você tem não é seu, tudo que nós temos não é seu, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, nós estamos aqui emprestados, amém? Amém. Se você levantou hoje, é porque a misericórdia de Deus veio sobre a nossa vida, amém? Se você levantou hoje, é porque funcionou tudo aí, deu tudo certinho, e Deus colocou saúde sobre você, e você está aqui hoje. Amém. Então nós somos mordomos de tudo. Então, o que é o pecado? É nós acharmos que temos poder sobre tudo e acharmos que podemos viver muito bem sem Deus do jeito que queremos. Ou seja, é gastar o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos bens sem responsabilidade, como se fosse donos de tudo, né? O que temos, meus irmãos, é tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Quer comais, quer bebeis, as coisas mais insignificantes, faça tudo para a glória de Deus. Amém? O pecado do menino aqui traz consequência. Não pense, o pecado é ilusório. E eu falo com muita sinceridade diante de todos os jovens e toda a igreja hoje, porque eu experimentei tudo isso na minha vida, né? A gente acha que se satisfazer com ele promete um monte de coisa e cobra um preço caríssimo, ele traz consequências caríssimas, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado traz consequências. A Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 18, 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Veja o pecado na vida de Davi, né? Ele foi lá, era um homem segundo o coração de Deus, um homem amado de Deus, um homem que tocava louvores
e os espíritos malignos saíram da presença de Saul. Um homem que Deus o abençoou, que enfrentou um urso, enfrentou um leão, e Deus lhe deu força, lhe deu autoridade para matar um cidadão com mais de 2,20 m de altura. E aí de repente ele caiu, né? Porque o levantar é de Deus e o cair é do homem, né? E a Bíblia diz que ele um dia, ele não vigiou, ele era para estar envolvido com a guerra, e lá no capítulo 11 de 2 Samuel, ele se envolve em adultério, e a Bíblia diz que, se os irmãos depois lerem, né, em suas casas, lá em 2 Samuel, eu vou resumir, capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que a espada não se apartou mais dessa casa. Pastor, Davi foi salvo? Foi salvo, sim. No final ele se arrependeu, mas o pecado lhe cobrou um preço caro, senhor. Sua casa estrambelhou toda, né? Um filho matou o outro filho, outro filho estrupou a irmã, houve rebelião na sua casa entrou em contenda. O pecado, Senhor, de Miriam, pastor, o que é Miriam? Miriam é irmã de Moisés, irmã de Arão, do qual vêm todos os profetas de toda a Bíblia. Miriam contesta a autoridade de Moisés, porque Deus falava com Moisés. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus escolhe quem quer e tira quem quer. Amém? Amém? Né? A gente tem que somente louvar a Deus. Ela foi contestar o que Deus tinha feito, e Deus diz assim para Miriam: Miriam, a Bíblia, isso ainda que a Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos da terra. Imagina andar com 2 milhões de pessoas reclamando o tempo inteiro. Eles murmuraram 10 vezes, né? E a Bíblia diz que Miriam vai lá e diz assim: por que Deus só, ela fala para o seu, ela provoca uma rebelião, e ela fala com o seu irmão Arão, e diz assim: por que Deus só fala com Moisés? E ela incita algo errado. A gente tem que cuidar o que a gente fala para não incitar malignidade. Só quando não tem nada para falar de bom, não fala. Aquilo que é bom, aquilo que é honesto, se não tem nada de bom, não fala. Aquilo que é bom, tu fala. Porque aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, isso ocupa a vossa mente, isso ocupa o vosso coração. A Bíblia diz que a gente deve falar para as pessoas coisa que transmita graça, que edifique, que traga crescimento. Miriam não fez isso. Miriam falou algo, né? Se você ler depois lá em Números 12, o versículo 2 até o 19, depois você pode ler com calma lá, ela vai dizer que Deus só falava com Moisés. Aí Deus aqui disse assim para Miriam, ele juntou a rapaziada, né? Juntou Miriam, juntou Moisés, os 3 irmãos, disse assim para a turma: aqui, ó, quer saber uma coisa? Com muita gente eu falo por enigma, por sinal, mas com Moisés eu falo boca a boca. E tu não tivesse nem o temor de se voltar contra ele, contra a autoridade que eu dei para ele. Sabe qual foi a consequência dessa mulher? Ela ficou leprosa. Uma semana ela atrasou o transporte de todo aquele povo. Então o pecado traz consequência, né? Como trouxe na vida desse moço, o pecado trouxe consequência, meus irmãos. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus disse a Josué: mata tudo, acaba com tudo. Mas hoje nós vamos dizer assim: mas que Deus duro. Deus mandou assim. Por que, pastor, que Deus mandou matar tudo? Porque Deus já sabia que aquelas pessoas eram terríveis. Deus sabia que aquele povo lá na frente ia sacrificar seus filhos
em favor de Moloque. Deus conhecia aquela turma. Deus conhecia, então acaba com tudo, né? Aí, quando Deus mandou fazer isso, teve um cidadão, gente boa, né? Que é lá da turma do Vorcai, né? Aí ele disse: eu vou pegar uma capinha aqui, vou pegar um negocinho, uma capa babilônica, um negocinho, né? Certo? E aí, sabe qual foi a consequência, meus irmãos? Israel foi lutar com uma tribo pequena. Israel perdeu, porque o pecado tira as forças da pessoa. O pecado traz derrota. O pecado, muitas pessoas hoje são derrotadas na vida por causa do seu pecado. Porque o pecado nos separa de Deus e faz com que o favor de Deus não venha sobre a nossa vida. E quando eles perderam para essa tribo pequena, Josué se prostrou diante de Deus. E Deus disse para Josué: Josué, por que tu está aí humilhado? Te levanta, homem. Te levanta, né? E ele fala: Israel pecou contra mim. Ah, pastor, mas não era só o Acã que tinha pecado? Como é que o Israel pecou? Meus irmãos, nós somos um corpo. E quando há alguma coisa impura no nosso meio, todo o corpo sofre. Todo o corpo pesa, né? Certo? Essa é a verdade, né? Enquanto aquilo não foi eliminado, Israel não foi mais vitorioso. Então, o pecado traz consequência. Isso é a primeira coisa. Do 17 ao 21, se vocês acompanhar aqui, nós vamos ver a confissão e a ação. Confissão e ação. É só olhar aqui, ó. Pai, pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado teu filho, né? Então ele confessa e ele toma atitude. Ele confessa e ele vai. Ele confessa e ele para de pecar. Ele confessa e ele não é remorso. Ele confessa e toma uma atitude. Isso é arrependimento. Arrependimento é muito mais do que psicologia, que é muito mais daquela choraceira sem fim, daquelas músicas de mantra que colocam. Não. Arrependimento é mudança de vida. Não é o que sentimos, é o que fazemos. Amém? É só nós ver lá o Zaqueu. Olha, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Amém? Amém. É isso que acontece, certo? Então, a ação do pecado não é assim: eu estou. Não, está sentido. Há 20 anos que não muda de vida. Há 20 anos que faz isso. Pecado de estimação já, né? Aí ele continua, meus irmãos, certo? No versículo 22 a 24, nós vamos ver o perdão e a restauração. O pai se compadece, é só ver ali, ó. O pai se compadece, né? O pai corre, o pai abraça e o pai beija. Amém? Certo? É só nós ver no versículo 20 ali, ó. O pai continua nos esperando. Você não precisa levar os 28 anos que eu levei. E por misericórdia, eu não sei nem porque estou aqui essa noite. Se você pensar o que foi a minha vida, não precisa. Não. O tempo de voltar para casa é hoje. Amém. Eu não falo de igreja, eu falo de voltar para os braços do Pai. Amém? Amém. O Pai continua anelante. O Pai continua te esperando. Aleluia. O Pai continua querendo ter um relacionamento conosco. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? 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 Né? O Pai não é insensível. O Pai sabe o que nós fizemos. O Pai sabe os nossos ocultos. O Pai sabe tudo, né? Certo?
Agora nós vamos para a parte mais triste dessa parábola aqui, né? É o perdido dentro da casa do pai agora. Certo? Olha ali, ó, lá no versículo 25, né? O filho mais velho não se alegra, o filho mais velho não honra o pai, né? O que a Bíblia diz, né? Quem era o pai? O pai é Deus, certo? O que a Bíblia diz? Amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não amou o pai, ele não respeitou o pai, nem chamou de pai, e ele não perdoou o irmão que havia errado. Como nós temos o direito de não perdoar as pessoas que voltam, se nós somos perdoados, se nós tínhamos os mesmos erros deles, e se nós não somos Deus, nós estamos exatamente no mesmo patamar deles. Você acha que você é melhor? Né? Eu me lembro uma vez eu trabalhava num lugar, e era um lugar onde se fazia testemunhos, e as pessoas contavam sua vida, para que pessoas se voltassem a Cristo. E aí tinha um cidadão que ficava na portaria comigo, e aí entrou um cara assim, dizia, esse precisa de Jesus, pensa num cara ruim. E tu, infeliz, tu acha o quê? Tu é diferente dele? Tu é melhor que ele, por acaso? Por acaso tu é o querubim ungido? Por acaso tu faz parte da Trindade? Então tu tens a mesma necessidade dele. Amém? Amém, meu Deus? Amém. Que nós possamos ser gratos, muito gratos, todos os dias, e que nós nunca possamos esquecer do dia mais importante da nossa vida, que foi o dia que o Pai nos encontrou. Amém? Amém. Esse foi o dia, né, de alegria. Amém? Amém? Que isso não possa sair da nossa mente, que a gente possa ter a certeza e a convicção que foi igual aquela música que cantaram aqui hoje. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi o nosso pecado. É isso que nós trouxemos para ele. Mais nada. Mais nada nós contribuímos para ele. Amém? Amém. Ele vivia na casa do pai, mas vivia como escravo. Vivia na casa do pai. Era um enfadonho para ele, era uma tristeza estar na casa do pai. Tem gente que é assim, é um custo estar na igreja. Não se alegra com nada, não vibra mais com os perdidos, não se angustia com aqueles que não têm salvação, né? Vivia na casa do pai, mas estava completamente preso. Essa era a situação dele. Amém? Ser cristão, meus irmãos, não é um fardo. Ser cristão é uma alegria, é uma dádiva. É muito bom servir a Cristo. Amém? É muito bom ter esperança de vida eterna. É muito bom saber para onde vai. É muito bom desfrutar um pouquinho da presença dele aqui e ter esperança que o melhor está para vir. Amém, meu irmão? Amém. Nós não podemos viver na casa do Pai achando que vir no culto é um fardo, achando que vir no culto é um peso, né? Isso é coisa de gente religiosa, de gente de coisa tradicional, né? Servir a Deus é um prazer. Amém, meus irmãos? Amém. Para concluir aqui, meus irmãos, certo? Essa parábola está errada, né? Ela não devia ser parábola do filho pródigo, ela devia ser parábola do pai que ama os dois filhos perdidos. Amém? Amém. Parábola do pai que continua amando os dois filhos. Esses filhos somos nós. Amém? Amém. Amém. Certo? Deus sempre nos procura. Deus está sempre à nossa procura. Ele não desiste de nós. Ele não desiste. É só você ver ali nas 3 parábolas.
Assim como aquele pai que ansiava ali, quando longe aquele filho estava, o pai já o avistou. O pai lhe avista. O pai deseja que você volte para casa. Amém? Esse é o maior anelo dele. A Bíblia diz que ele nos atrai com cordas de amor. Amém? Vamos ver como é que a atitude do pai nós acabamos. Pega aí Apocalipse 22, 17. Eu vou botar tudo depois de sair lá no grupo essa semana. Amém? Amém? Amém. Porque fazia tempo, meus irmãos, que o velho pastor Jorge não era tão tocado pela palavra de Deus. Amém? Se nós não somos tocados para falar de volta do perdido, tem alguma coisa errada com a nossa salvação. Vou ser bem sincero. Se a volta do filho perdido não nos encanta, e a incerteza do que aconteceu com aquele que se achava salvo não nos coloca interrogação na nossa cabeça, tem alguma coisa errada aqui. Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito é o Espírito Santo, e a noiva é a igreja. Dizem: vem. E todo aquele que quiser voltar para casa diz: vem. Quem tiver sede diz: venha. E quem quiser, beba da água da vida. Amém? Amém. O Pai continua convidando. O Pai continua querendo nos fazer viver, nos encaminhar de volta, escrever o nosso nome no livro da vida. Amém? Amém. Vamos levantar para nós orar? Que hoje, nessa noite, nós possamos ser o filho pródigo, que mesmo sendo tão errante como o pastor Jorge foi, voltou. Que hoje nós não possamos ser aquele que estava na casa do pai perdido, que sinceramente, meus irmãos, nós não sabemos como é que acabou a história dele. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Sim, Deus. Pai santo, Sim, Deus. esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Senhor, eu te louvo, Sim, Deus. porque essa é a minha história. Em nome de Jesus. Isso pode ser a sua história. Aleluia. O Pai continua a te buscar. Aleluia. O Pai não está falando de uma igreja. O Pai não está falando de uma tradição. O Pai está falando do verdadeiro arrependimento. O Pai está falando que Ele quer que você volte para casa. Independente do que você fez, daquilo que ninguém sabe, daquilo que só tu e Deus sabem, o sangue de Cristo nos purifica de todo o Pecado. pecado. O Pai continua nos esperando. Senhor, nós falamos a Tua palavra essa noite, te pedimos com muita humildade que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações nessa semana. Senhor, é Tu, através do Teu Espírito, que fez com que aquele filho tomasse essa decisão tão sábia. Eu não sei porque o outro endureceu tanto o coração, mas nessa noite, eu prefiro me felicitar, Senhor, com todos os achados
os perdidos que são achados, e que há alegria no céu. Senhor amado, meu Pai, que nós possamos nessa semana ser achados de Ti. Amém. Que verdadeiramente, Pai, nossa vida possa ser modificada. E que, como a Bíblia fala, no caso da dracma, no caso da ovelha, no caso do filho que foi tão longe, houve uma grande alegria no céu. Aleluia. Alegria não é. Aleluia. Alegria, Senhor, não é o nosso casamento. Alegria não é a nossa profissão. Alegria não é os nossos prazeres. Deus. Alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Alegria é nós sabermos que o Teu sangue nos perdoou de todo o nosso Amém. pecado. Aleluia. Alegria é estar em situações difíceis, mas saber que temos paz, porque fomos reconciliados com Deus Aleluia. através de Cristo Glória a Jesus. Deus. Senhor, eu não sei Oh, Deus. se todos aqui têm essa alegria, Oh, Deus. mas que verdadeiramente o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando essa semana. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós saímos desse lugar, mas não da Tua presença, do amor do Pai, Sim, Deus. que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça, Pai, do Deus tão bondoso, que continua esperando pela nossa volta, possa nos alcançar nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos. Amém.